muito cuidado com a galera, né, preparadores, e aí eu acho que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de conversar com o cliente, de entender a realidade do cliente, né? Você aí que tem um carro turbo, quando alguém chegar para você e perguntar, pô, como é que é manter esse carro, né? Como é que é ter, tipo, como é que são os custos? Cara, primeira coisa que você tem que perguntar, qual que é o seu tipo de uso? Qual que é o seu tipo de uso? Porque às vezes o seu uso de você que tem esse carro turbo é muito diferente do uso da pessoa que está procurando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso pra gente não meter outra pessoa numa enrascada, tá ligado? Bom dia, boa tarde, boa noite, internet ultragaláctica. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não trago um vídeo longo aqui. Eu espero que não esteja balançando tanto o celular para vocês aí, mas infelizmente, enquanto eu não compro um suporte decente, vamos testar esse aqui e qualquer coisa eu mudo. Hoje, a caminho de Serra Negra, vamos conversar sobre o preço de ter um carro preparado, preço de ter um stage, o que não te contam sobre o custo desses carros. Bom, eu era um feliz proprietário de um Citroën DS3 2013, eu comprei esse carro em 2020 e fiquei com ele por 4 anos, certo? Eu comprei ele já estágio 2, fui buscar ele lá em Boituva. Foi um carro que me fez muito feliz, me trouxe muitas amizades, tenho muita história boa com aquele carro, que infelizmente hoje ele não está mais entre nós. Vou deixar uma foto aí para vocês verem o que aconteceu com ele. Infelizmente o dono para quem eu vendi, né, o ex-dono, acabou sofrendo um acidente, não por culpa dele, tá? E aí o carro infelizmente foi de arrasta para cima. Mas enfim, esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre como foi esses 4 anos com um carro estágio 3 de quase 300 cavalos. Eu comprei esse carro, eu tinha 24 anos, mais ou menos, eu acho, 24, 25. E aí, eu estava precisando de um hobby, né? Voltar para esse hobby. Eu sempre gostei de carro, mas por um tempo da minha vida aí eu parei de acompanhar, parei de ter carro com viés de entusiasta, né? E aí eu decidi que estava na hora de eu ir para um projetinho, né? Ter uma válvula de escape ali para minha rotina, que já era bem corrida, assim como é hoje. Hoje eu estou indo para Serra Negra para trabalhar. Em 2020, quando eu peguei esse carro, ainda não era tão difundido, né, os stages da vida. Tinha sim um grande público, mas ainda não era um público tão assíduo quanto é hoje. E 2020, até 2020 foi uma fase que as peças para esses carros, elas ainda eram acessíveis, né? Então eu fiz ali o pré-compra do carro, né? Pesquisei as peças que possivelmente me dariam problema, eu vi que era algo ok de manter em 2020. Com o passar do tempo, as peças foram encarecendo um pouquinho, veio aquela fase chata, né, da pandemia, e aí os preços subiram muito. Passaram-se alguns anos, acho que em 2023, um ano antes de eu vender o carro, a Citroën deixou de fazer motor THP no Brasil. Ela tirou o motor de linha, né? Foi um baita tiro no pé, na minha opinião. E eu poderia resumir esse vídeo inteiro falando que eu vendi o DS3 porque eu tive a consciência de que eu estava sendo um adulto. Eu entrei na fase adulta da vida com 24 anos. Eu sei que eu deveria, né, ter, enfim. Mas era uma vontade que eu tinha de ter um carro turbo, eu fui lá, comprei. Não me arrependo de forma nenhuma. Mas tem coisas que não me contaram quando eu comprei esse carro, né? Na verdade, não que não me contaram, mas que as condições de uso que eu colocava no carro não era para aquele carro. Não era. Eu sou fotógrafo e videomaker, eu trabalho indo até os espaços de eventos, né? Tem sábados que eu rodo 400 quilômetros, 500 quilômetros. E eu tava fazendo isso com o DS3. O DS3 era o meu carro daily. Eu usava ele para tudo. Então, se precisava resolver alguma coisa no centro de São Paulo, eu ia com ele. Se precisava viajar, eu viajava com ele. E chegou uma época, essa fase que subiu os preços, já não era mais sustentável você ter esse carro como daily. O preço para manter o carro estava tão absurdo, mas tão absurdo, que não fazia mais sentido eu sujeitar aquele carro, que era um carro exclusivo, digamos assim, né? Teve poucas unidades vendidas. Não fazia sentido eu sujeitar aquele carro para aquele uso que eu tinha.
Hoje vocês vão ver mais pra frente, quando eu chegar em Serra Negra, o tanto de estrada de terra que eu vou pegar. E aí eu vou entrar em outro assunto, que é a escolha do Suzuquinho. Então, por usar o carro como um daily, um verdadeiro daily, eu fazia tudo com aquele carro, eu acabava rodando muito. E uma coisa que não me contaram, na verdade eu sabia, mas eu não sabia que eu iria rodar tanto com esse carro, é que quando você tem um carro e você sujeita ele ao dobro da potência, né, o DS3 é um carro que vinha com 165 cavalos originais de fábrica, e o meu tinha quase 300, todas as manutenções, absolutamente todas as manutenções, elas são antecipadas e muito antecipadas. E por conta do meu uso, para vocês terem ideia, eu troquei 3 pares de bandeja em 4 anos. 3 pares de bandeja. Embreagem, foram 2 embreagens. Foi uma embreagem com 80, 90 mil quilômetros, que era a embreagem original. Ela vitrificou. E depois outra embreagem com 135 mil quilômetros. Eu andei no total com esse carro, acho que 70 mil quilômetros, alguma coisa assim. Eu comprei ele com 86, vendi ele com 137. E conversando com amigos, eu vi que a realidade que eu estava vivendo não era muito diferente da realidade de quem tinha outros carros turbo com injeção direta. Oferta de peças originais cada vez mais escassas e caras, frequência de manutenção muito alta por ser um carro performance, né, focado em performance, mexido, preparado. Então, todas as manutenções, naturalmente, elas são antecipadas. E no caso do meu, todos os coxins eu tive que trocar meio que cedo, porque o carro tinha 40 kg de torque, né? Não era um carro com 20 e poucos quilos de torque igual ele era originalmente. Já era um carro muito mais torcudo. Então, coxinha eu tive que trocar, bucha de eixo traseiro eu tive que trocar. Tive que trocar a embreagem 2 vezes, todos os atuadores uma vez, mas o atuador da embreagem eu tive que trocar 2 vezes. E cada vez que eu precisava fazer manutenções, o preço só ia subindo, 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 subindo. Até que uma hora eu cheguei e falei, não está fazendo mais sentido eu ter um carro de 300 cavalos para rodar 5 mil quilômetros em 3 meses. Não faz sentido financeiramente, não faz sentido com o carro, né? Eu achava uma puta judiação eu sair pros eventos e ter que enfrentar. Teve uma vez que eu andei 20 km numa estrada de terra. Então, assim, judia do carro, né? Não é justo com um carro que não foi feito para andar nessas condições. Então foi hora de ser adulto, cara. Foi simplesmente hora de ser adulto. E depois que eu somei o quanto eu gastei com esse carro também, aí que eu descabelei mesmo. Mas aí eu já tinha vendido, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia do custo desse carro para mim, tudo se juntar o preço do carro, manutenção, trocas de óleo, seguro, IPVA, todos esses custos, em 4 anos eu gastei mais de 100 mil reais. Numa época que eu não tenho nenhum teto para morar. Então assim, foi irresponsável da minha parte, financeiramente falando? Porra, muito! Mas muito irresponsável, muito. Então, se você não tem uma vida financeira tranquila, e é até por isso que eu falo que o seu primeiro carro e talvez o seu segundo carro, eles não devem ser esportivos, não deve ser um carro turbo. Se estabiliza na vida primeiro, faz seu pé de meia, junta seu dinheirinho. Quando você tiver com o dinheiro na conta, sobrando, e sua vida organizada, aí você mete um projetinho, aí você compra um carrinho que você consiga gastar sem sacrificar sua vida pessoal. Porque, assim, eu ganhava muito bem na época do DS3, fazia uma grana maneira, mas parecia que não era o suficiente. Porque a nossa cabeça, e aí é culpa minha, não é culpa do carro, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando de custo é culpa minha. Porque eu decidi duplicar a potência do carro. Eu decidi andar de embreagem de cerâmica na cidade. Eu decidi colocar uma turbina maior. Então é tudo culpa minha, foi tudo cabeçada que eu dei. Porque você não vai pegar um carro desse, sendo o seu primeiro ou segundo carro, e vai manter original. Muito difícil isso acontecer, né? Você não vai conseguir manter ele um estágio 2.
E aliás, eu só fiz estágio 3 no meu porque eu não achei a turbina nas medidas originais para comprar. A turbina original é muito cara e eu não achava à venda. As que eu achava tava tipo 6 mil reais numa turbina. E aí existiam turbinas upgrade e eu peguei uma das menores upgrades, que era 4041, e instalei no carro. Paguei R$ 1.800 na turbina. Então, assim, as coisas foram me levando para que eu tivesse um carro com 300 cavalos, entendeu? Mas eu deveria ter tido um semancol maior e olhado, né, para as coisas ao meu redor e falado, pô, calma lá, né? Vamos procurar mais um pouquinho a turbina original, vamos ver se a gente acha, né, para não subir tanta potência no carro, para o carro ficar mais durável. Porque a partir do momento que você sobe potência, a durabilidade do carro cai, né? É uma balança. Você pesa de um lado, o outro lado desce, né? Um lado sobe, o outro desce. Assim vai ser com qualquer carro, tá? Não só com DS3, mas vai ser com todos os TSI da vida. Vai ser com todo carro turbo que você tiver. Eles não aceitam peças paralelas. Para falar a verdade, não existe muita peça paralela boa para esses carros, né? Porque são carros que o motor é muito mais exigido do que carros comuns. Então, as peças precisam ser com uma qualidade maior. E não é toda fabricante de peça que consegue entregar essa qualidade. E com isso, a oferta de peças, ela fica cada vez mais restrita a peças originais. E como a dona Citroën fez o favor de tirar o motor de linha, o que aconteceu com as peças originais? Começaram a sumir do mercado. Eu lembro que a última troca de embreagem que eu fiz nele, eu precisava do atuador do pedal da embreagem. Nossa, balançou pra caramba agora, desculpa aí, galera. E eu lembro de ter comprado o último disponível no Brasil inteiro e depois só iria chegar depois de 60 dias. Então, assim, eu, que usava o carro como um carro daily, ter que ficar com o carro parado por 60 dias esperando peça chegar, não fazia sentido, né? Não era o meu único carro. Eu tenho um Fox na garagem também, mas quem usa o Fox é meu pai. Eu não queria tirar o Fox dele, né? Pô, meu pai usa para ir trabalhar, usa para buscar minha mãe no serviço, minha irmã na faculdade. Então o Fox é realmente o carro da casa, digamos assim. Então, e outra, numa possível emergência, meu pai precisa ter o carro lá para agir, né? Então, todos esses pontos, né? A frequência mais alta de manutenção, principalmente de troca de óleo. Eu trocava de óleo a cada 3 meses praticamente. E cada troca de óleo era R$400 que ia embora, porque eu colocava óleo bom. Se você, né, depois de tudo isso que eu falei, ainda quiser pegar um carro turbo, você precisa matar essa lombriga, faça. Mas assim, tenha em mente, caso sua vida financeira não esteja tão confortável no papo de, se você precisar gastar R$20 mil hoje, esses R$20 mil não te farão falta, porque carro turbo com injeção direta, para você gastar R$20 mil é assim, não compre. Hoje a gente vive numa época meio nebulosa, falando de peças e preços, né? Hoje o preço de tudo subiu. E aí por isso que eu voltei um degrau, falei, vou pegar um carro sem turbo, sem injeção direta, um carro mais simples, um carro tranquilo de manter e robusto. E aí eu fui pro Suzuki SX4, que era um carro que eu sempre tive vontade de ter, antes mesmo do DS3, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo, que eu acho que esse aqui já tá um pouco longo. Então é isso, muito cuidado, tá? Principalmente com o que dizem pra vocês. Ai, que palhaço. Não sei, mas olha lá, tá lá, ó. Peugeotzinho 206. Não conheço. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Me siga nas outras redes sociais, que eu trago muito mais conteúdo falando sobre carros. E essa foi um pouquinho da minha experiência. E vou falar pra vocês, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, eu não me arrependo. Eu gastaria o que eu gastei, se eu pudesse até mais, tá? Porque foi uma época muito importante da minha vida. Muito importante. Era uma época que eu precisava disso. Só pesa na balança direitinho. Às vezes você pode realizar esse sonho, né? Mas você não precisa enfiar o pé na jaca e tocar o foda-se pra sua vida. Porque, mano, você precisa comer, você precisa viajar, você precisa se vestir legal,
você precisa, sei lá, mano, sair com sua namorada, com sua mãe, com seus parentes, e você sacrificar toda a sua vida por causa de um carro, não faz sentido. Muito cuidado com a galera, né, preparadores, e aí eu acho que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de conversar com o cliente, de entender a realidade do cliente, né? Você aí que tem um carro turbo, quando alguém chegar para você e perguntar, pô, como é que é manter esse carro, né? Como é que é ter, tipo, como é que são os custos? Cara, primeira coisa que você tem que perguntar, qual que é o seu tipo de uso? Qual que é o seu tipo de uso? Porque às vezes o seu uso de você que tem esse carro turbo é muito diferente do uso da pessoa que está procurando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso pra gente não meter outra pessoa numa enrascada, tá ligado? Pra não fazer a pessoa trocar os pés pelas mãos e atrasar a vida dela. Não tô falando que isso aconteceu comigo, tá? Mas é um papo que eu gostaria de trazer pra vocês, pra gente ter um pouquinho mais de consciência mesmo, porque existem N tipos de realidade, né? Tem amigos meus que usam o carro de final de semana e roda 20 km com o carro. Porra, aí é lógico que o carro não vai quebrar. Aí você pode ter um carro de 600 cavalos que não vai quebrar, né? Agora, pro meu uso, por exemplo, não faz sentido nenhum eu ter um carro com injeção direta e turbo para usar todo dia. Não faz sentido nenhum eu ter um carro preparado para ser o meu único carro. Como segundo carro, ótimo, maravilha. O meu sonho era ter o Suzuki e o DS3 na mesma garagem, mas nem garagem para isso eu tenho. Na garagem nem cabe 2 carros. Então, assim, na realidade atual, não dá para realizar isso, né? Então, o que a gente faz? A gente vira adulto e fala, pô, hora de dar um passinho para trás, para daqui a, sei lá, 5, 6 anos, a gente dá 50 passos para frente. Demorou? Beijo, tchau, acho que eu já fiz o encerramento, enfim, já me perdi já. Tá aí, ó, esse é meu uso do carro. Por isso que eu tenho que ter um carro alto, entendeu? Não dá pra ter um stage pra andar aqui. Vem andar aqui, ó, no stage, com seu carro baixo. Cê é louco.